Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje, pessoal, eu tenho para vocês uma aplicação, na verdade uma dica de projeto e muito interessante, pessoal. Eu vou dar um tutorial para vocês em como utilizar um recurso de software que foi criado aí pela empresa Microchip, que chama-se Microchip Code Configurator, ou simplesmente conhecido como MCC. Pessoal, é muito interessante. O que eu vou passar para vocês é um tutorial, mas depois eu recomendo vocês entrarem. Eu vou deixar na descrição do nosso vídeo aqui um link onde vocês podem estar entrando e fazendo o curso, né, lá no portal Web Aulas do nosso parceiro, a Microgênios, onde o Fernando Simplício, dá lá o curso dessa ferramenta, desse plugin para o MPLAB, tá? E dá em detalhes, tá? Nesse vídeo eu vou estar passando para vocês apenas um tutorial para mostrar para vocês como pode ser utilizado essa ferramenta, tá? Essa ferramenta nova que a Microchip criou. Então, pessoal, veja bem aqui, ó. Eu vou entrar no site aqui da Microchip, tá? Então eu vou entrar com microchip.com/MCC, tá, pessoal? Então aqui é uma dica também de vocês estarem procurando os assuntos, né, referentes aí de plugins, softwares no site da Microchip. Então vocês entram com o www.microchip.com/mplab/MCC, né, /USB, tá? Então vai estar entrando nos diretórios corretos. Então, pessoal, digitando esse link, né, e aguardando aqui um pouquinho, vai entrar então na página onde fala do MPLAB Code Configurator. Pessoal, o que é isso basicamente, né? O que é essa ferramenta, né? Como o site está dizendo aqui. Primeiro, ela é gratuita, ela é uma ferramenta de programação gráfica, tá? A gente sabe, pessoal, que tem muitas pessoas que têm dificuldade, entendeu, de estar configurando o microcontrolador através do datasheet, né? Então, se você programa lá um microcontrolador, um PIC, e você tem que configurar os fuses, né, que são aqueles fusíveis, que configuram, por exemplo, tipos de oscilador, né, se você vai habilitar, por exemplo, um oscilador de alta frequência ou baixa frequência, você vai configurar, por exemplo, detecção de burnout, de power up timer, quer dizer, tudo isso pode ser configurado via entrada, né, em código, no MPLAB, tá? Outras ferramentas, como é o caso do MicroC, você entra esses dados via janela, né? Janela do Windows, por exemplo. Mas, por exemplo, além disso, você tem que configurar, por exemplo, os registradores referentes ao conversor AD, aos periféricos, né? Conversor AD, memória, E2PROM, um módulo MSSP, que é o I2C SPI, dentre outros, né? E claro que os primeiros que a gente aprende a configurar são os registradores de configuração de I/O, tá? Que a gente vai mexer com o TRIS, com os ports, com os LEDs, tá? Só que isso, pessoal, digamos assim, é uma programação em que exige o conhecimento do hardware, tá? Então, o que a Microchip ela está oferecendo? O que a Microchip ela está lançando de recursos de software visual para o usuário trabalhar e configurar os microcontroladores de forma mais rápida e mais facilitada, né? Até porque os microcontroladores de hoje em dia, né, os microcontroladores mais modernos, eles possuem uma grande quantidade de periféricos, né? Começando desde as portas até, por exemplo, configuração de Ethernet, portas de USB. Então, para o usuário programador, torna-se muito difícil fazer a configuração de tudo isso. Então, com isso, pessoal, olha só,
ele tem essa ferramenta aqui, né, que na verdade ele é um plugin. Então eu vou mostrar para vocês, em poucas palavras, né, como vocês devem, por exemplo, utilizar essa ferramenta aqui. Então, reforçando vocês que esse vídeo ele tem como objetivo um vídeo tutorial, tá? Vou mostrar os primeiros passos para vocês, tá? Mas eu recomendo vocês entrarem lá no site da Microgênios, né? microgenios.com.br, lá no curso online. Aqui no caso tá logado com o meu nome, né? E vocês vão entrar lá, por exemplo, nesse curso aqui, ó, curso online Microchip Code Configurator, né? Utilizando o compilador XC8 e o MPLAB X, tá? Então, esse curso aqui, pessoal, foi dado aí pelo Fernando, né? Pode ver que tem módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Então, ele é um curso bastante completo, tá? O Fernando, ele tomou um cuidado de deixar esse curso bastante assim detalhado, tá? E isso vai melhorar, entendeu, o aprendizado de vocês, tá? Então o objetivo meu aqui é apresentar essa ferramenta para vocês, mas eu recomendo vocês estarem entrando lá no curso, tá? Lembrando vocês que a QSP ela tem uma parceria com a Microgênios, tá? Então a gente tem aqui uma parceria, e eu vou deixar com vocês aí embaixo na descrição do vídeo um link onde vocês vão clicar e vocês vão ter um desconto especial, né, para os inscritos no nosso canal, ok? Então, pessoal, veja bem, aqui, ó, como é que faz para usar essa ferramenta, né? Então, primeiro, você tem que ter o MPLAB, tá, instalado aí na sua máquina, tá? Novamente, se você não tem o MPLAB instalado na sua máquina, você entra no site da Microchip /MPLAB, já faz o download. Aqui, pessoal, eu já tenho ele aberto aqui na minha janela, tá? Tá abrindo aqui o último projeto que eu trabalhei, né? Eu vou fechar esse projeto aqui daqui a pouquinho, tá? Então eu vou fechar ele aqui. Aí, vamos clicar aqui. Tá? Então vai estar aqui. O que acontece? Aqui, pessoal, para que vocês possam estar utilizando o plugin, o MCC, né, vocês podem ir aqui, ó, em Tools, Plugins, tá? Vai abrir essa janela aqui para vocês. Vocês vão ir nessa aba Available Plugins e vão selecionar, por exemplo, aqui, ó, por exemplo não, né? Vocês vão selecionar o plugin MPLAB Code Configurator, tá? Uma vez que vocês selecionaram essa opção, vocês vão clicar aqui em Install, né? No meu caso já está instalado, tá? Então já está aparecendo aqui que ele já está instalado, mas aí no caso vocês vão seguir o processo de instalação e pronto. Uma vez que instalou isso daqui, né, já estaria pronto, teoricamente, se a instalação do MPLAB estiver correta e tudo, já estaria pronto para vocês utilizarem. Como é que a gente faz para utilizar isso daqui? Primeiro eu tenho que criar, né, um projeto, tá? Então, para eu criar esse projeto aqui, ó, lembrando que eu estou utilizando a versão do MPLAB IDE, MPLAB 10, versão 3.30. Eu vou clicar aqui, ó, em File, New Project, vou escolher essa opção Standalone, tá? Vou dar um Next. Aqui, pessoal, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar usando uma família de microcontroladores da Microchip, que é a Advanced, a PIC 18, tá? E o microcontrolador que eu estou usando na minha placa é o PIC 18F44K20, tá, pessoal? Então, veja bem, esse Code Configurator, tá, ele não funciona com todos os microcontroladores da Microchip, tá? Como ele é uma ferramenta nova, ele funciona com os microcontroladores novos, tá? Então, esses microcontroladores, por exemplo, família 16, que tenha
4 dígitos após a letra F são os microcontroladores novos, então ele suporta esses microcontroladores. Os microcontroladores da família 18, ele vai suportar os microcontroladores que tenha a letra K no meio, né? Então, por exemplo, o 18F4520 ele não suporta, não tem o K no meio. Mas, por exemplo, ele suporta o 18F44K20, tá? Que é o meu caso aqui. Então, vocês fiquem muito atentos quanto aos microcontroladores suportados por essa ferramenta, tá ok? Por esse plugin. Aqui no meu caso, pessoal, eu vou abrir aqui a minha câmera. Eu estou usando, aqui ó, vocês podem estar olhando, eu estou usando aqui uma placa, tá? Que eu estou desenvolvendo, uma placa aqui de um cliente. Na verdade, eu desenvolvi essa placa, que é um controle remoto para talha. E está aqui o microcontrolador, pessoal, tá? Que é o 44K20. Tá? Essa plaquinha aqui que a gente desenvolveu para o nosso cliente, tá? Um controle remoto para talha. E o que eu vou fazer? Eu só vou usar essa placa, pessoal, para fazer um teste aqui para vocês, para mostrar para vocês o uso aqui do nosso MCC, né? O Code Configurator. Tudo bem? Eu vou fazer o LED piscar aqui, no caso o LED verde, tá bom? Então, vamos lá. Então, voltando aqui à criação do nosso projeto, né? Vamos clicar aqui em Next. Tá? Aqui nessa opção, ele vai perguntar se você quer utilizar qual é a ferramenta de gravação. No meu caso aqui, eu vou deixar o Pickit 3, que ele é suportado aí pelo microcontrolador e pelo MPLAB, tá? Mas eu vou estar usando um outro gravador, que é o gravador da microeletrônica, tá? Porque eu deixei essa placa que vocês viram, eu deixei um conector que é compatível com o conector do gravador, tá? O gravador, ó pessoal, é esse daqui, da microeletrônica, que já está conectado na minha placa, tá? Então a placa já está com o conector correto, então ele está já preparado, por isso que eu não vou usar o Pickit 3, apesar de eu estar selecionando ele aqui. Então vamos clicar em Next. Pessoal, veja bem, aqui na minha tela eu tenho algumas opções de compilador, tá? Lembrando vocês que o MPLAB, ele é uma cara, tá? Ele é um ambiente de desenvolvimento integrado, baseado numa plataforma NetBeans, tá? Ele não tem o compilador, então para que você possa utilizar, você tem que baixar o compilador lá do site da Microchip. No meu caso aqui, eu tenho baixado o C18, que é um compilador antigo. Tenho os assemblies, os assembladores. E tem algumas versões aqui, pessoal, de compilador XC8, que é para a família de 8 bits. Tá? Desde a família que eu estava usando aqui, 1.30. E eu vou deixar habilitado aqui a última opção, que é 1.40. Tá? Então vamos deixar aqui, clicar aqui em Next. Eu vou dar um nome aqui para, sei lá, pisca LED verde. E vou selecionar uma pasta onde eu vou salvar o meu projeto. Vou clicar aqui na área de trabalho, clicar em abrir. Vou deixar essa opção, né, para setar o projeto, né, como principal. E vamos clicar em Finish. Ok. Então, pessoal, uma vez que ele cria o projeto, tá? A gente pode observar que ele criou algumas pastas aqui. Só que eu não tenho nada no Source File, tá? Então eu posso ou clicar com o botão direito, né, e depois na opção New e criar um arquivo, ou então eu posso ir aqui, ó, pessoal, que não, inclusive não está habilitado, não sei o porquê, ele não habilitou. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu até vou ter que então instalar aqui o plugin, que eu acho que ele não habilitou aqui. Então vamos em Tools, Plugin.
Ah, já sei o que aconteceu. Eu estou usando uma versão 3.30, não é a última versão, pessoal. Então, peraí. Vamos novamente voltar. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar isto. Vamos aqui agora na opção 3.50, tá? Então, novamente, vamos clicar aqui, ó, essa opção. Vamos abrir, então, o MPLAB, a última versão, tá? Então, tem que ser essa versão 3.50. Vamos aguardar a abertura do MPLAB. Ok, então agora apareceu aqui para mim, ó, onde eu estou mostrando para vocês, tem o MCC, que é o MPLAB Code Configurator, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu vou abrir, pessoal, aquele projeto que eu criei, né? Então, Open Project, ele estava aqui na área de trabalho, né? Ó, estava como pisca LED verde, que esse projeto eu criei lá naquele MPLAB, a versão antiga, tá? Vamos abrir ele aqui, não tem problema. Já está abrindo. Ok, então, como eu estava falando para vocês, tá? Eu posso clicar com o botão direito, aqui por exemplo, e ir na opção de criar um arquivo. Mas o melhor, pessoal, é vocês clicarem aqui, ó, tá? MPLAB Code Configurator. Então, clica ele aqui. Vamos aguardar um pouquinho que ele vai abrir, então, o MCC. Então, já está abrindo. Bom, pessoal, uma vez que ele abre, né? Vamos aguardar aqui a abertura dele. Vocês vão observar algumas coisas interessantes aqui, ó. São campos, ó, que a gente utiliza para fazer a configuração do microcontrolador, tanto dos fusíveis como dos periféricos, ok? Então, veja bem, pessoal, aqui a gente pode definir, né, em 3 partes a configuração do microcontrolador. Por exemplo, configurações de interrupção, né? Então ele vai criar, por exemplo, código para ele criar as funções de interrupção, a pinagem do teu microcontrolador, por exemplo, eu quero pinos como entrada, pinos como saída, pinos como entrada analógica, pinos como, por exemplo, entrada ou saída digital, e a parte do que refere-se aos fusíveis, tá ok? E mais aqui embaixo, pessoal, olha só, você tem tudo que se refere aos periféricos. Então, por exemplo, conversor AD, o módulo de CCP, o módulo comparador, aqui no que refere-se a configuração da tensão de referência do nosso ADC, o módulo ECCP, que é o módulo de captura, comparação em PWM avançado, a UART, interrupção externa, o módulo MSSP, pessoal, que refere-se aí a parte de I2C, SPI, memória, E2PROM, memória flash e timers, ok? E também algumas bibliotecas aqui, como bootloader, interface de comunicação linha, Ethernet, entre outros, inclusive o touch, tá? O que acontece aqui, pessoal? Aqui, no caso, por enquanto eu não vou usar isso aqui, tá? Eu primeiro tenho que utilizar e configurar qual que é o encapsulamento que eu estou usando no meu microcontrolador. Qual que é o encapsulamento utilizado que eu selecionei lá para o meu projeto. Então, olha só, aqui embaixo, onde estou mostrando o mouse, pessoal, tem aqui a seleção, ó. Então, está em DIP40, TQFP ou QFN. Tá? Então, observe que eu tenho um desenho aqui no meu lado direito, ele vai mudar, ó. Então, ele foi para a opção de TQFP de 44 pinos, tá? Aqui, ó, nessa opção que eu estou mostrando, eu vou configurar primeiro aqui. Primeiro eu vou clicar aqui em Register, ó, para abrir essas opções dos fusíveis e vou configurar um a um, ó. Então, veja bem, aquilo que era utilizado, que era feito em forma de código, agora é feito em forma de janela, tá? Então, por exemplo, aqui, ó,
a gente pode observar que eu tenho os registradores, né, config 1H, config 2H, config 2L, 3H e assim por diante. Todos esses registradores, eles estão localizados numa região, né, da memória flash do microcontrolador, onde quem tem acesso vai ser apenas o gravador, não é o teu código que tem acesso a ele. Por isso que a gente faz essa configuração nesse momento, tá ok? Então veja só, aqui por exemplo, ó, eu quero deixar desabilitado a parte de proteção quanto ao monitor de clock. O oscilador, eu vou utilizar ele como HS. Essa parte aqui, para ele trocar entre o oscilador interno ou externo, eu vou deixar desabilitado. O cão de guarda, eu também vou deixar ele desabilitado. Aqui essa outra opção, uma vez que está desabilitado o cão de guarda, não tem sentido configurar. O Borem, né, que é o Burnout Reset, eu vou deixar ele desabilitado. Essa opção, mesma coisa, não vai ter nenhum significado aqui. O Power Uptime desabilitado. O módulo de CCP2 eu não estou utilizando, então pode deixar do jeito que está. Essa opção aqui também pode deixar do jeito que está, que é a opção de, no caso aqui de oscilador interno, então não está sendo utilizado o oscilador interno, então a gente vai deixar ele do jeito que está. O Timer 1 deixa ele no modo de alta potência, né, que ele não vai trabalhar em frequência baixa. Essa opção, que é a opção do Master Clear, a gente vai deixar ele desabilitado, então ele vai funcionar como pino, né, o RE3 ele pode funcionar como o VPP, o Master Clear, ou o RE3, então eu vou deixar ele como RE3, eu não quero reset externo. Essa opção eu vou deixar desabilitado também os 5 pinos, né, do porte B que podem trabalhar como canal analógico, vão vir logo de cara como entrada digital, né, I/O digital. A parte de debug está desabilitada, tá, disable. Essa opção também deixa desabilitado, disable, né, low voltage programming, e o resto não precisa mexer, tá? Uma vez que eu fiz isso, ó, eu posso ir agora aqui nessa opção Easy Setup. O cristal, pessoal, lá da minha placa, né, ó, mais uma vez aqui, ó, mostrando para vocês, ó, o cristalzinho, ó, eu não sei se vocês estão conseguindo verificar aqui, ele é de 8 MHz, ok? Então, de 8 MHz, então eu vou colocar aqui, ó, 8 MHz, certo? Bom, fiz isso. O que falta agora? Falta configurar agora os pinos que vão ser utilizados lá no meu LED. Tudo bem? Eu tenho aqui, para mostrar para vocês o esquemático, né, uma parte do esquemático. Não vou mostrar todo o esquemático, só em detalhes aqui a questão, o circuito dos LEDs, né? Então, por exemplo, o LED verde está ligado no pino RC2 e o LED vermelho está ligado no pino RC1. Então, veja bem, pessoal, como a gente pode configurar, como ficou fácil você configurar o I/O com o Code Configurator. Porque antigamente, como é que você tinha que fazer? Você tinha que ir lá nos tris, né, e setar lá o tris, o tris C2 e o tris C1 em nível lógico 0, que estaria indicando ele como output, como saída. Aqui no caso, ó, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou clicar aqui no PIN, módulo de PIN, né? Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho, ó. Então, no pino RC1, eu vou clicar com o botão direito do mouse e selecionar, escolher a opção GPIO Output. Já aparece aqui para mim. No RC2, mesma coisa, clicar com o botão direito, depois no botão esquerdo, como GPIO Output, e aparece para mim as duas opções, ó, tá? Então já aparece aqui como as duas opções como saída.
Se eu quiser que o microcontrolador, ao ligar, ao sair do reset, ele já venha os pinos em nível lógico 1, eu deixo habilitado isso aqui. No meu caso eu não quero que eles fiquem em nível lógico 0. Agora veja só o seguinte, pessoal, que legal. Aqui no meu pino RC1, eu posso dar o nome de LED VM e no RC2 de LED VD, para facilitar a minha programação. Ó. Então, no RC1 aqui, ó, em Custom Name, eu chamo isso aqui de LED VM. E no RC2 de LED VD. Ok? Feito isso, pessoal, eu simplesmente venho aqui e clico em Generate. Ó. Pronto, ele vai pedir para salvar esse arquivo, myconfig, posso até dar o nome se quiser, mas eu vou deixar do jeito que está. E vamos clicar em salvar. Pronto, pessoal. Então agora, olha só, ele está criando os arquivos necessários e ele criou isso aqui, ó. Criou e salvou o arquivo de configuração. Agora eu vou aqui na aba de projeto e veja o que ele criou para mim, ó. Na pasta, antes não tinha o arquivo main, ó. Agora ele já criou automaticamente o arquivo main e criou esse arquivo aqui, ó. Microchip Code Configurator Generated Files, que são dois arquivos, tá? O arquivo mcc.c, vamos clicar duas vezes, que é esse cara aqui, ó, que é o que? O arquivo de fusíveis, tá vendo? Ó, de configuração dos fuses, por exemplo, ó, frequência de oscilador, eu escolhi HS, então tá aqui, ó. Isso antigamente, pessoal, a gente tinha que o quê? Fazer isso na unha, né? A gente ia colocando os valores, copiava e colava e jogava no teu projeto. Hoje não, hoje já está sendo feito de forma visual, tá? E ele cria algumas funçõezinhas aqui, ó. System Initialize e inicializar o oscilador. Essa opção aqui, inicializar o oscilador, ela é útil quando a gente utiliza frequência interna do microcontrolador, para fazer a calibração da frequência. Bom, feito isso, a gente vai dar uma olhadinha no arquivo pinmanager.c. Esse arquivo, pessoal, é o arquivo, ó, pinmanager initialize, é a inicialização dos registradores das portas, né? Então, por exemplo, os LEDs, ó, todos os LEDs começam em nível lógico 0, tá? O tris, ó, no meu caso, o que eu estou utilizando? Ó? Eu estou usando o pino RC1 e C2 como saída, né? Então tá aqui, ó, tris C é igual a F9, né? Se a gente passar isso para binário, vocês vão observar que os bits C1 e C2 estão em nível lógico 0, ok? Os ancels já são também configurados de forma automática, tá? E isso, pessoal, não é aleatório, tá? Isso aqui tem um propósito, ó. Você vê que ele zera todos os... Aquilo que eu não utilizo, aquilo que eu não vou configurar, o Code Configurator, ele já inicializa com valor 0, e aquilo, as portas e os pinos que não são utilizados, ele vai colocar em nível lógico 1, indicando que é entrada. Tudo bem? E agora, pessoal, olha só. Vamos dar uma olhada aqui nesse arquivo de cabeçalho, ó, arquivo mcc.h. Olhando aqui, ó, são os protótipos de função, né, das funções que estão no arquivo aqui embaixo, né, o mcc.c. E o arquivo de cabeçalho do Pin Manager, clicar duas vezes, pessoal, olha que interessante, ó. Ele cria para mim aqui, ó, umas macros, ó, pessoal. Ele criou umas macros para mim, ó, com o nome que eu dei lá no meu, né, lá aqui no meu, ó, Code Configurator, eu dei o LED VM e o LED VD, ó. Então aqui, ó, ele cria para mim, ó, LED VM e LED VD. Então ele criou um LED VD tris, um LED e um port. Se eu quero, por exemplo, colocar em nível lógico 1 o LED, quero ligar o LED, por exemplo, ó, eu uso essa funçãozinha aqui, ó, que é como se fosse uma função inline, né, uma macro, ó, set high. Eu quero apagar o LED, LED VM set low. Quero toglar
um LED, né? Para quem não sabe o que é toggle, né? É trocar o estado, né, daquele bit, ó. Tá? Então, muito interessante aqui, ó, pessoal. Se for ver, ó, muito simples, né? Assim, basicamente, ele tá puxando, né, para o lado dos Arduinos, né? Para você ter as funçõezinhas próprias, né? Como se você estivesse programando um Arduino aqui, ó. Então, ó, uma vez eu vou agora aqui no minha função main, ó, principal, que ele criou, tá? Então tá aqui, ó, ele chama, lá no main, ele chama o system initialized para configurar aquelas portas. E eu tenho o meu loop, ó. Então aqui, ó, no loop eu vou acrescentar o meu código. Então eu quero fazer piscar o meu LED, ó, o LED verde. Então vamos lá. Como é que eu faço isso, ó? Eu vou digitar LED VD Ctrl espaço, já aparecem as opções para mim, ó. Então tá aqui, ó, LED VD Toggle. Pronto, abro, fecho parênteses, já tenho aqui a minha função. Então aqui, ó, troca, peraí, minúsculo, né? Troca o estado do LED. E vamos dar um tempo, ó, delay de milissegundos, por exemplo, 100 milissegundos. Ok? Pronto. Podemos compilar, ó, o código. Vamos compilar. Então a gente consegue observar que toda a configuração dos fusíveis e dos pinos, tá, nesse exemplo, foram todas feitas de forma gráfica, de forma visual. Nada colocando código, tá ok? Mas lembrando vocês que a gente pode fazer isso com todos os periféricos, tá? Então, com os periféricos de SPI, né, I2C, conversor AD, o DAC, memória e etc. Tá ok? Então, já gerei o meu código. Vou abrir aqui o software de gravação da microeletrônica, lembrando vocês que eu estou utilizando o MicroProg lá na minha placa. Vamos aguardar aqui abrir o software. Cadê você? Agora ele não está querendo abrir. No meu notebook, pessoal, tem vários programas abertos, né? Então tem aí o software que está gravando esse vídeo, tem o MPLAB, então é bem puxadinho. Ó. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu tentar abrir ele novamente, pessoal. Tá aqui, ó. Então já está ele aqui aberto. Já está aqui com o meu PIC 18F44K20. Eu vou carregar aqui o meu arquivo hexadecimal, que está aqui na área de trabalho, né? Pisca LED verde. Ele vai ficar em dist default production. E está aqui, ó, 1933, 1935. Tá? Então foi esse arquivo hexadecimal que foi criado aqui, ó. Vamos clicar aqui em abrir. Quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui, ó, a gente tem aquelas configurações que nós fizemos na janela. Aparece aqui, ó, oscilador HS, né, o Power Uptime está desabilitado. Que mais? Aqui, ó, o port AB está como Digital I/O, né? O que mais aqui, ó? O Master Clear, ele está como RE3 habilitado, né? Então agora simplesmente clicar aqui em Write, ó. Vamos aguardar aqui a finalização da gravação. E, pessoal, veja só, já está aqui funcionando para mim. Tá aqui, ó, já o LED verde funcionando. Ok? Então, pessoal, esse vídeo foi um tutorial
Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, aproveite agora que é férias, tá? Sei que a gente quer descansar, quer ir pra praia, mas pessoal, pega algumas horinhas aí por dia, 1, 2 horas por dia, estuda. Quem quer saber microcontrolador, pessoal, tem que saber programar, tá? E programar, a única forma de você saber programar, pessoal, é praticando, tá? Então, novamente, eu falo para vocês, aproveite lá o desconto que nós temos com a Microgênios, clica aqui embaixo, tá? Vocês vão ter esse curso, tá? Que é do Code Configurator. Eu falei aqui, pessoal, em 30 minutos, tá? O curso lá do Fernando é um dia inteiro, tá? Então, aproveita muita coisa. Eu falei só do I/O, tá? Lá ele está falando, ele usa o Code Configurator para configurar o timer 1, timer 2, para configurar o conversor AD, entre outros periféricos, ok? Então, pessoal, um bom Natal para todo mundo, tá? Hoje é quinta-feira, sábado para domingo é Natal. Então, eu desejo a todos os meus inscritos aí, pessoal, quem estiver vendo esse vídeo, um bom Natal. Semana que vem a gente vai estar lançando um outro vídeo aí para vocês também, antes do Ano Novo. E aguardamos aí a vinda de 2017 com muito mais vídeo para vocês. Pessoal, um grande abraço a todos e vejo vocês nos próximos vídeos.